Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós vamos fazer uma aplicação de equação diferencial ordinária para resolver esse probleminha aqui da mistura. O problema fala o seguinte: um tanque contém originalmente 100 litros de água pura. Uma solução de meio quilo por litro de um certo sal é introduzida no tanque, com uma vazão de 2 litros por minuto, e a solução homogênea resultante sai do tanque com a mesma vazão. Depois de 10 minutos, o processo é interrompido e a água pura começa a ser despejada no tanque com uma vazão de 2 litros por minuto. A solução sai novamente do tanque com a mesma vazão. Determine a quantidade de sal no tanque após mais 10 minutos. Então, nós vamos ver que esse problema ele vai ser resolvido em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos ter que a taxa de sal no tanque, ela é dQ dt, na quantidade de sal variando com o tempo, vai ser a taxa de entrada menos a taxa de saída. Taxa de entrada, tanto de sal que está entrando por minuto, menos o tanto de sal que está saindo por minuto. E nós sabemos que meio quilo de sal por litro entram a uma vazão de 2 litros por minuto e também saem a uma vazão de 2 litros por minuto. E com isso, a igualdade que estava na tela anterior, que é dQ dt é taxa de entrada menos taxa de saída, ela vai ficar assim, ó. Taxa de entrada vai ser esse meio quilo de sal que está entrando por litro, vezes os 2 litros que estão entrando por minuto. E o que está saindo de água é 2 litros por minuto, vezes a quantidade que tem lá de sal em 100 litros, que é o total de litros que tem no tanque. Então, nós vamos ter essa equação, que representa a quantidade de sal em quilogramas por minuto, que é a taxa de sal que está tendo no tanque com a variação do tempo. Então, a gente vê que isso daqui vai ser meio vezes 2, que dá 1. 2 sobre 100, que dá 50. Então, fica essa equação diferencial de primeira ordem, né? E nós vamos resolver essa equação aqui. E é essa equação diferencial ordinária aqui que vai representar o fenômeno da quantidade de sal, né? Da taxa que está variando essa quantidade de sal no tanque por minuto. Como que a gente resolve, então? A equação diferencial é essa daqui, né? Eu só somei Q sobre 50 dos dois lados. E Q de 0 é 0. Originalmente, no instante zero, não tinha nenhum sal, nada de sal no tanque. Então, nós vamos usar aqui para resolver essa EDO o método do fator integrante. Se você não sabe, tem aqui na playlist de EDO aqui do canal, método do fator integrante. No método fator integrante, nós vamos ver que aqui nós temos uma função P, que é 1 sobre 50, e aqui nós temos uma função Q, que é a função 1. Então, o μ é elevado à integral de P de T dt, então vai dar elevado à integral do P, que é 1 sobre 50, que é o que acompanha o Q aqui, dt. Com isso, nós vamos ter que a função μ de T é elevada a T sobre 50. E aí, usando o fator integrante, vai ser integral de P vezes Q, desculpa, gente, é μ, integral de μ vezes a G, né, que é a que fica aqui, ou Q, dt, mais constante sobre μ. Isso aqui é a fórmula que está lá também no vídeo do fator integrante. E aí, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a igualdade anterior é a mesma coisa disso, integrando, né, fazendo a integral, usando substituição simples. E a gente tem, então, o Q de T, que é essa função aqui, ó. Q de T sendo essa função que está aqui, ó. Essa função que está representando essa primeira parte do fenômeno. Então, repare que aqui tem um K, que nós vamos encontrar quem é esse K, usando o valor inicial, Q de 0 é igual a 0. Então, nós vamos usar aqui Q de 0 é igual a 0, e vamos substituir aqui o T por 0. Quando a gente substitui, vai ficar elevado a 0, que é 1, então o K dá menos 50. Então, agora eu vou colocar o K aqui nesse valor. E aí, nós vamos chegar aqui nessa função. Essa função aqui, gente, ela representa a primeira parte do problema, né? Do fenômeno aqui que a gente está estudando. Ficou meio ruim aqui.
Q de T é 50 menos 50 vezes essa exponencial aqui. Aí agora nós vamos para a segunda parte do problema, que é o seguinte: depois de 10 minutos o processo é interrompido e a água pura começa a ser despejada no tanque com a vazão de 2 litros por minuto. E a solução sai novamente do tanque com a mesma vazão. Determine a quantidade do sal após mais 10 minutos. Então nós vamos ver o seguinte, que quando eu faço Q de 10 nesse daqui, eu vou saber quanto de sal que vai ter no tanque inicialmente no processo novo, que é quando a gente começa a colocar água pura. Então, quando eu faço o Q de 10 nesse, eu vou ter uma quantidade que eu chamei de Q10. Esse Q10 vai ser a quantidade inicial do próximo processo. Então, Q10 é esse valor aqui, ó, tá? E aí, na segunda etapa, nós vamos ter, então, que a taxa de variação de quantidade de sal no tanque só vai estar saindo 2 litros por minuto vezes a quantidade de sal em 100 litros, né? Então, a gente vai ter isso menos Q sobre 50, que também é uma equação diferencial de primeira ordem. E agora nós vamos usar o método das variáveis separáveis. Eu vou deixar tudo que tem Q de um lado e tudo que não tem do outro. Utilizando esse método, eu vou ter, então, passando a integral dos dois lados. Desse lado aqui eu tenho ln de Q. E do lado de cá eu tenho menos T sobre 50 mais uma constante. Então, como que eu resolvo aqui? Eu vou aplicar a exponencial aqui dos dois lados. Então, aplicando E elevado a Ln do modo de Q, supondo que o Q é quantidade, então ele é positivo. Eu vou ter E elevado ao lado de cá, E elevado a uma soma E elevado ao primeiro vezes E elevado ao segundo. Eu chamo E elevado a aqui de uma nova constante que eu chamei de C. Então, eu tenho que Q de T é C elevado a menos T sobre 50. Então, essa aqui vai representar a nova função que representa esse novo processo, a segunda etapa do processo. Só que Q de zero aqui agora na segunda etapa é a quantidade Q10 que tinha inicialmente quando a gente começa a colocar água limpa. Então, eu vou colocar C vezes E elevado a zero. Então, o C vai ser esse valor aqui, que é o que a gente já viu, que é o Q10, que eu coloquei lá para vocês. Então, isso aqui é a constante C que a gente vai colocar aqui. E aí, eu coloquei o C no local apropriado, né? E a gente tem aqui a nova função que representa esse novo processo. Essa função aqui, Q de T, ela vai estar sendo, ela é a representação da segunda parte. Então, após 10 minutos de água pura entrando, nós vamos ter a quantidade de sal no tanque, que é o que pede o exercício. Então, vou ter Q de 10, que não é o Q10, que é 10 mais, viu, gente? Agora é um novo Q de 10, poderia chamar ele Q20, que é depois de 20 minutos de todo o processo. Então, vou colocar aqui o T igual a 10 e vou ter essa quantidade, que é a quantidade que é a resposta do problema. Essa quantidade está em quilogramas. E aí, gostou da aula? Se gostou, compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos do WhatsApp ou do Telegram e deixe um comentário aqui para mim. Até a próxima! Tchau!